Encare as situações difíceis e adversas da vida com uma certa ironia. Muitas vezes precisamos ser um tanto irônicos para contornar as situações, para quebrar o gelo. Muitas vezes as barras de gelo são tão densas, tudo está tão engelado, né? Não sei se existe esse termo, mas tudo está tão congelado, né? Tudo está tão enrijecido, denso, que é preciso quebrar o gelo. Até para dispor, né, de uma vontade de continuar adiante. Porque nas situações adversas da vida, o ser humano muitas vezes desanima em meio às adversidades. Mas quando ele consegue quebrar o gelo, ele prossegue. É como um navio quebra gelo. Mais ou menos assim precisamos ser nesta vida, seguindo sempre adiante, porque não podemos permitir que as adversidades nos paralisam. Precisamos aprender com elas, precisamos resgatar nossos laços kármicos através delas, precisamos nos desenvolver através das adversidades, mas elas não podem nos frear, não podem nos paralisar e estancar o nosso movimento, a nossa trajetória e o nosso destino. Então, o bom humor, ele ajuda nesse sentido, né? E o bom humor, ele ajuda no surgimento de uma ironia saudável. Muitas vezes estamos conversando com pessoas, discutindo com pessoas, por mais antissociais que sejamos, né, por mais que gostemos de ficar no nosso canto, mas como vivemos em sociedade, estamos sempre em meio a pessoas, conversando com pessoas, lidando com pessoas, trocando experiências, né, ideias e pensamentos. E muitas vezes, em determinados assuntos, em determinadas circunstâncias, o caldo engrossa, como se diz. Dependendo do debate, do assunto, as pessoas se tornam nervosas, estressadas, extremistas, partem para a agressão verbal. E nesses momentos, nessas circunstâncias, é preciso não entrar na energia densa dos debates. É preciso ser irônico, sem ser debochado, né, o avião passando, sem ser debochado, sem ser sarcástico, sem ser mal educado e desrespeitoso. Porque a ironia, não o deboche, né, mas a ironia, ela tem um refinamento. Existe uma nobreza na ironia. Existe uma educação refinada na ironia. Muitas vezes você pode falar algo para uma pessoa de forma irônica, quebrando o gelo e assim suavizar a situação, suavizar o debate. Não é necessário chegar logo, né, e dar uma pancada na pessoa. Isso não leva a nada. Hoje os debates estão assim, muito extremados, muito extremistas. As pessoas estão sem paciência porque não conseguem quebrar o gelo, não dispõem de bom humor e também não dispõem de uma ironia. A ironia nos poupa de inúmeras situações, né? Através de um comentário irônico, bem colocado, na hora certa, com um refinamento, com uma sensibilidade, você pode trazer para as pessoas certos apontamentos, certas reflexões, para que elas parem para pensar. Se você disser de forma seca, as pessoas não entendem. Se você partir para a agressão, pior ainda. Daí você não está fazendo nada útil. Se você debochar, se você ser cínico, se você, né, partir para essa estratégia, também não é algo positivo. Mas a verdadeira ironia, educada, nobre, saudável, pode abrir corações. Porque junto com essa ironia que acompanha o bom humor, existe uma leveza, existe uma sensibilidade que penetra corações, que abre corações e que abre caminhos para novas reflexões, para novas
perspectivas. Hoje o debate político num todo ele está permeado por energias pesadas, pessoas muito pesadas, dogmáticas, né? Ou debochadas e cínicas, ou agressivas, mal educadas. Falta na atmosfera política, nos seus debates, um pouco de ironia, de bom senso, de bom humor, equilíbrio, paz, sobriedade, lucidez. E a lucidez, por sua vez, ela auxilia na ironia, no bom humor, para que o ser humano conduza as conversações da melhor forma possível. Eu estou aqui falando, né, de debates políticos, eu, para dizer a verdade, nem debato mais política com pessoas por aí, né, raras exceções, mas quando debato, uso um ar, um tom de ironia, no bom sentido, de forma educada. E assim nós conseguimos escapar de inúmeras situações, nesta teia de confusões que a sociedade virou, porque as pessoas elas estão muito aqui na mente apenas. Falta justamente essa leveza de espírito, falta esse equilíbrio, esse bom humor dentro das pessoas, falta o movimento do espírito. Se as pessoas estivessem despertas em si e dentro de si, brigariam menos, observariam o mundo, os acontecimentos, os eventos e as circunstâncias com outros olhos. E assim saberiam lidar melhor com as problemáticas. Mas hoje tudo está muito nos extremos. Extremos de um lado, extremos do outro lado, extremismos de um lado, extremismos do outro lado, todos se acusando, todos apontando os dedos uns para os outros e praticamente ninguém fazendo o seu trabalho interior. Isso é o mais irônico e contraditório dos dias atuais. As pessoas estão sempre prontas para acusar, sempre prontas para colocar a culpa nos demais. Mas todos os grupos são culpados e todas as pessoas são culpadas, no momento atual, na situação atual, desta vida social conturbada. Não me refiro aqui apenas à política, apenas à vida econômica, mas no convívio familiar, nos ambientes de trabalho. As pessoas estão estressadas e estão fechadas, não querendo se abrir. Cada grupo se fechando cada vez mais, cada indivíduo se fechando cada vez mais, preparando o arco e as flechas para alvejar os adversários, sem bom humor, sem uma ironia saudável, porque o ser humano, primeiramente, precisa ser irônico consigo mesmo, como alguém que é utilizado como uma marionete neste palco de conflitos, de brigas, de choques. Eu hoje tenho uma ironia para comigo mesmo, na época em que ainda acreditei nas lutas políticas, na época em que ainda me entreguei a esta pancadaria política. Lá nas idas de 2015 e 2016, quando eu fazia vídeos de política aqui neste canal. Então hoje sou irônico em relação a mim mesmo, ao meu passado e ao meu próprio presente. Eu sou bastante irônico comigo porque preciso rir de mim mesmo muitas vezes. E quando rio de mim mesmo, me torno mais tranquilo e percebo que eu, com meus limites, com a minha incapacidade de lidar com as situações, muitas vezes, preciso justamente deste bom humor que permite quebrar o gelo, para que eu não me estresse tanto e para que eu possa ser irônico em vez de ficar bravo, irritado, estressado, agressivo. Então é neste sentido que a ironia torna o ser humano mais leve, torna os debates mais leves, torna as vivências e as experiências mais leves, as circunstâncias e a vida como um todo
A vida como um todo se torna mais leve quando existe bom humor, ironia, sensatez, equilíbrio, harmonia, autocontrole. E tudo isso é resultante de uma vida espiritual bem hidratada, bem tratada, desenvolvida. Uma vida interior a qual se confere tempo, com a qual se é paciente. Porque ninguém vai se desenvolver espiritualmente sem a arte da paciência. A paciência é uma grande arte que torna o ser humano fluido, que coloca o ser humano em movimento. E através desse movimento, o ser humano capta boas energias. E essas boas energias, elas acabam sendo revertidas em bom humor. E quando se tem o bom humor, se pode ser irônico nos debates sem ser mal educado, sem ser debochado, cínico e desrespeitoso. Então, é preciso trabalhar um pouco da arte da ironia em sua vida. É preciso ser irônico, nas situações adversas da vida. Irônico para consigo mesmo. E irônico para com aqueles que estão se matando aí, bitolados. Verdadeiros navios quebra-gelo, estacionados, trancados, em meio a blocos de mares congelados. A vida é hoje um grande bloco, ou inúmeros blocos de mares congelados, onde nós, seres humanos, somos navios quebra-gelo, sem conseguir ir para frente nem para trás, porque o ser humano só vai conseguir quebrar o gelo em sua vida se dispor de uma vida interior e emocional equilibrada. É isso que permite quebrar o gelo, é isso que torna o ser humano leve, é isso que torna o ser humano bem-humorado. E é isso que permite ao ser humano fazer um bom uso de forma nobre, respeitosa e eficiente da ironia. Quando se é irônico, com uma feição educada, sorridente, onde se irradia uma leveza através da ironia, se pode falar determinadas coisas que em outras circunstâncias não seriam entendidas, não seriam compreendidas. Quando agimos com boa ironia, nós conseguimos ser ouvidos de forma melhor. Mas se o outro lado, agora o helicóptero, Valeu? Mas se o outro lado não compreender, se o outro lado não quiser aceitar, não quiser ouvir, não quiser compreender, é problema do outro lado, é problema da pessoa que está do outro lado, ou das pessoas que estão do outro lado, debatendo, conversando, porque realmente muitas pessoas não querem se abrir. As pessoas hoje estão estagnadas, congeladas, não querendo sair daquela vibração, daquela frequência do ter razão acima de tudo e acima de todos. Inúmeros camaradas estão aí na vida como donos da razão, como donos de uma pseudo-verdade, sendo que tudo isso é apenas ideologia, apenas propaganda, marketing. Tudo isso não é conhecimento, tudo isso não é libertador, tudo isso não é fluido, tudo isso não é movimento, tudo isso não é leveza, mas justamente peso, algo estagnado, que estanca e sobrecarrega o ser humano, lhe conferindo um peso estrondoso. E este peso estrondoso dentro das pessoas, na mente das pessoas, pode ser observado nas suas relações, nas suas conversas, nas suas trocas, onde tudo é feito com mau humor, com agressividade, com falta de educação, com desrespeito, com preconceitos, com intolerância, com raiva, com ódio. Onde existe a raiva, o ódio, não existe a ironia. Existe sim o deboche, a sátira,
mal educada, o desrespeito. E isso, por sua vez, é algo que não contribui para a vida em sociedade, não contribui para a vida individual de pessoa alguma. Precisamos dispor de uma fluidez para estarmos bem onde quer que estejamos, em meio a quem esteja à nossa volta. Porque muitas vezes estamos em ambientes nada agradáveis. E ali precisamos caminhar sobre ovos, como se diz. E caminhando sobre ovos é preciso dispor de uma leveza, de um bom humor e de uma ironia educada, onde se possa falar uma ou outra coisa com, digamos assim, uma boa intenção, uma boa vontade, de uma forma descontraída, de uma forma alegre. Isso é irradiante. Se as pessoas buscassem atuar assim na vida em sociedade, muita coisa mudaria. Mas para atuar assim, é preciso primeiro fazer um parto dentro de si. É primeiro necessário fazer uma revolução dentro de si. As revoluções externas, as revoluções políticas e econômicas são inúteis. A única revolução que serve para algo nesta vida é aquela que o ser humano efetua dentro de si. E quando ele promove esta revolução, ele se torna leve, equilibrado, bem-humorado e irônico no bom sentido, sabendo fazer um uso da arte, da ironia para quebrar o gelo nas situações difíceis da vida, tornando tudo mais leve, fluido e descongelado. Mas também não quente por outro lado, porque por um lado as coisas congelam e por outro lado as coisas pegam fogo. E são estes extremos que tiram a beleza da vida, do convívio, das trocas de experiências e das possibilidades de crescimento pessoal, espiritual, individual e depois coletivo, se individualmente as pessoas estiverem resolvidas consigo mesmas. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!